Ouviremos também a manifestação, nesse momento, do representante da loja maçônica, número 213, Luiz Genaro Ficoli. Saúde e paz a todos. Senhor Prefeito Municipal de Tramandaí, senhor Anderson Hofmeister, em nome do quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhora Veroni, que faz parte da organização deste evento, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes. Senhoras, senhores, poderia dizer, meus irmãos todos. É com sentimento de duplo desafio que eu assumo o microfone com este honroso convite feito pela comissão para, representando a maçonaria, falar um pouco a respeito dela. Mas eu digo que é um duplo desafio porque, em primeiro lugar, estarei falando para uma plateia seleta. Inclusive, confesso que estou nervoso, porque eu estou falando, inclusive, para um grande mestre, que é o Divaldo Pereira Franco. Nunca imaginei que o grande arquiteto do universo iria me dar esta oportunidade. E o caminho da vida é assim. E exercendo esta humildade, que eu vou tentar conversar com vocês um pouco a respeito da maçonaria e do tema que foi proposto, a maçonaria e a paz. Mas o segundo desafio que me foi imposto é tentar conversar sobre maçonaria e a paz em 10 minutos. Foi o segundo desafio. Como eu sou uma pessoa muito falante, e eu poderia ficar aqui algum tempo além falando, 15, me aumentaram 50%. Viu como uma pessoa tem que reclamar? Aumentou 50% o tempo. Mas eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações e vou me permitir a ler a partir de agora. A maçonaria, senhoras e senhores, ela é, de fato, pouco conhecida, porque durante muitos anos, alguns séculos, e alguns outros afirmam alguns milênios, ela procurou se manter em segredo, agindo em segredo, agindo de forma oculta, porque ela foi, inclusive, perseguida por muitos anos. E alguns dos nossos irmãos do passado, inclusive, morreram por serem maçons. Mas, efetivamente, o que é a maçonaria? Este é meu desafio hoje, em face a este tema da você e a paz. E este tema ecumênico, aqui tem várias sociedades, várias religiões que vão se apresentar e vão passar a vocês uma ideia do que seja efetivamente a sua visão sobre a paz. Eu imagino que a visão sobre a paz, para os homens de boa vontade, deve ser ecumênica, não deve ter diferença. A paz é uma só. A forma de nós chegarmos à paz é uma só. Tem um caminho, em que pese todos os caminhos chegam a Deus.
Mas o que é efetivamente a maçonaria? A maçonaria, ela é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Ela é filosófica porque em seus atos e cerimônias trata da essência, das propriedades e dos efeitos das causas naturais. Nós somos, como maçons, investigadores da lei da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética. Nós, em nosso seio, não admitimos sofismas, porque o sofisma é um raciocínio falso, formulado com o fim único de induzir aos erros. A sua filosofia não abriga conclusões absolutas. Nós não temos a verdade absoluta. A verdade absoluta pertence ao nosso Criador. Não temos as verdades obrigatórias e nem as verdades estereotipadas. Ela é filantrópica, porque procura conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e fundamentalmente pela prática da fraternidade e da caridade. Onde há uma lágrima, ela enxuga. Onde há um órfão, ela ampara. E onde há o bem, ela o pratica. Ela é educativa, a maçonaria. Ela é educativa, porque prepara todos os seus integrantes dentro de um programa dirigido de instruções e estudos que, como uma verdadeira escola e antiga escola filosófica, busca o aprimoramento intelectual, moral e, fundamentalmente, o aprimoramento espiritual. E ela é progressista, meus queridos irmãos todos, porque ela não crê em dogmas, porque o dogma, ela não é a verdade. A maçonaria combate a ignorância, combate o fanatismo e combate a superstição. Seu lema é ciência, justiça e trabalho. E seus princípios fundamentais, já amplamente conhecidos, fizeram parte da Revolução Francesa e depois, aqui na nossa Revolução Farroupilha, nós nos importamos, que é os 3 grandes lemas da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças ou nações. A igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos, sem distinguir religião, raça e nacionalidade. É isso que nós defendemos. A fraternidade de todos os homens, já que somos todos nós, filhos do mesmo Criador e, portanto, humanos, e como consequência, a fraternidade entre todas as nações e entre todos os credos. A maçonaria tem como lema a ciência, a justiça e o trabalho. Ciência para esclarecer os espíritos e elevá-los. A justiça para equilibrar e enaltecer as relações humanas. E o trabalho por meio do qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente. Em uma palavra, meus irmãos todos, a maçonaria trabalha para o melhoramento intelectual, moral e social
da humanidade. Esse é o nosso trabalho. Seu objetivo é a investigação da verdade, o exame da moral e a prática fundamental da virtude. Moral é para a maçonaria uma ciência com base no entendimento humano. É a lei natural e universal que rege todos os seres racionais e livres. É a demonstração científica da consciência. Essa maravilhosa ciência nos ensina nossos deveres e a razão do uso dos nossos direitos. Ao penetrar a moral no mais profundo de nossa alma, sentimos o triunfo da verdade e da justiça. A virtude, meus irmãos, é a força de fazer o bem em seu mais amplo sentido. O dever, segundo a nossa ordem, é o respeito e os direitos dos indivíduos e da sociedade. A maçonaria, ela não é uma religião, mas ela é religiosa. E é religiosa no mais profundo desta palavra, porque reconhece a existência de um único princípio criador, absoluto, supremo, infinito, o qual dá o nome de grande arquiteto do universo. Embora religiosa, a maçonaria não é uma religião, já que admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção. Lá nós convivemos com evangélicos, ortodoxos, católicos, espíritas e tantas outras religiões, de forma, sim, ecumênica e de forma harmoniosa. Nós pregamos a tolerância, porque sabe desculpar e faz do perdão uma lei. Nós cultivamos o amor, porque detestamos o ódio. Nós enaltecemos a bondade, porque não concebemos a natureza da maldade. A maçonaria, em definitivo, entende que a virtude é a força do fazer bem em seu sentido mais amplo. O maçom, todos nós, devemos combater a ignorância, a superstição, o fanatismo, a desigualdade, a injustiça social e todo tipo de escravidão física, moral, intelectual ou religiosa. O orgulho, a intemperança, o vício, a discórdia, a dominação e os privilégios são combatidos permanentemente e deverão ser combatidos permanentemente por um maçom. Recebemos nossos adeptos iniciados como pedra bruta, para que em seu ser moral possa devastar as arestas e as asperezas que ainda existam em seu ser material. E como um cimento místico devidamente lapidado, possa ser um elemento útil à construção do edifício social que compete à maçonaria erigir. Esse trabalho é realizado nos corações humanos. Não é externo, é no coração, é interno, é dentro de cada um de nós. Onde ainda existam as imperfeições do erro e as asperezas do orgulho e da vaidade, para que, em pleno desenvolvimento de consciência, possamos, de fato, tornar-nos construtores ou alquimistas sociais. A maçonaria, meus irmãos todos, é uma instituição capaz de levar o homem ao domínio da paz, da ordem e da felicidade. Através da tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, propicia a obtenção do aperfeiçoamento social, fazendo desaparecer o homem material diante do homem moral, sendo este o caminho para atingir a sua plenitude como homem espiritual, que, fertilizado pelas virtudes fraternas, eleva-se tanto quanto o pensamento íntimo do seu Criador o destinou, refazendo
a ligação com o divino. A maçonaria, em definitivo, ela é ecumênica e é progressista. Mesmo assim, acreditamos que isto é salutar, pois assim como na casa do Pai há muitas moradas, há muitas formas de se compreender a espiritualidade aqui na Terra. E, de fato, existem muitas localidades habitadas no plano espiritual, com diversos níveis de evolução. No entanto, o que realmente importa a nós é a busca do progresso espiritual, atuando dentro do campo vibratório do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como disse o nosso grande mestre. Seguramente, pode-se afirmar que, no seio da maçonaria, os homens de todas as religiões podem unir-se, sem qualquer tipo de hostilidade, no verdadeiro ecumenismo e numa atmosfera de paz e serenidade. Trocar as suas ideias em busca do aperfeiçoamento moral da humanidade, exercendo assim o espírito da trilogia maçônica da liberdade, igualdade e fraternidade. Muito obrigado, meus irmãos, e que o grande arquiteto do universo derrame sobre vós as bênçãos e que todos nós consigamos fazer deste nosso mundo, desta nossa sociedade, um mundo mais justo e perfeito. Obrigado.